Fala, torcedor! Você é daquele tipo de torcedor que acha que o futebol começou em 2019, igual uma grande galera que tem, que eu não vou falar para quem eles torcem, eles acham que o futebol começou em 2019. Mas olha só, em 1995, o Flamengo só não foi rebaixado por causa de um pequenininho detalhe, um detalhe bem pequenininho, que eu vou mostrar para você aqui agora nesse vídeo. E se você não sabia disso, fique sabendo agora. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. O Chicão Palestrino está aqui para te trazer algumas verdades e mostrar como era o Flamengo antes de 2019. Bora conferir? Foi ou não rebaixado no Brasileirão? Existem mentiras que são contadas tantas vezes que acabam se tornando verdade na cabeça de algumas pessoas. Existem verdades que as pessoas trazem sem convicção alguma que acabam caindo no esquecimento. E nos tempos modernos existem as famosas notícias falsas. Pensando nisso, a gente vai te contar o que aconteceu e te mostrar um pouco mais sobre as histórias das vezes em que o Flamengo foi quase rebaixado. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Acerta o dedão no like aí, bora comigo para mais um vídeo. A meta de hoje é de 500 likes, porque se a gente bater essa meta, a gente vai continuar fazendo uma série sobre mitos ou não do futebol brasileiro. Toda vez que um grande clube Mitos cai ou aqui no não? nosso futebol, surge a pergunta: afinal, quais os únicos times que nunca foram rebaixados na história do futebol brasileiro? Hoje no Brasil, os únicos times que não jogaram a segunda divisão do Brasileirão foram Flamengo e São Paulo. Obviamente que surgem novas histórias o tempo todo. Uma delas é sobre o rebaixamento do São Paulo no Campeonato Paulista. Só que essa a gente vai deixar para um próximo vídeo. Porque hoje a gente vai começar falando sobre o suposto rebaixamento do Flamengo. Para contar isso, a gente precisa voltar lá ao ano de 1995. A história que se conta por aí nas redes sociais é a seguinte: em 1995 o Flamengo foi rebaixado, mas aí a CBF, para beneficiar o time que estava fazendo 100 anos, mudou o regulamento no final do campeonato. O Flamengo fez uma campanha terrível naquela temporada, a gente não pode negar. A própria torcida parecia prever o que viria naquele ano. Com Sávio, Romário e Edmundo, o Flamengo estreou em São Januário, jogando contra o Bragantino. Venceu o jogo por 2-1, só que tinham apenas 6.600 torcedores no estádio. Provavelmente a nação rubro-negra já estava sentindo o que poderia acontecer naquela temporada. 95 era o centenário do Flamengo e obviamente o que se esperava do time era títulos e muitas glórias para se comemorar, mas as coisas realmente desandaram. Apesar dos grandes investimentos que a diretoria de Kleber Leite, que era presidente do clube, fez naquela época, o Flamengo foi capaz apenas de ganhar a Taça Guanabara e fazer uma das piores campanhas de sua história no Campeonato Brasileiro. A confusão do Flamengo logo no ano do centenário era tão grande. Em um determinado momento da temporada, quem assumiu o time como treinador foi Apolinho. Apolinho, meus amigos, era radialista, repórter de campo, amigo próximo de Kleber Leite. Aí o presidente do Flamengo fez a proposta para ele assumir o desafio. Primeiro turno, o Flamengo jogou 11 partidas, venceu 2, empatou 2, perdeu 7 e ficou simplesmente em último colocado. No segundo turno, o Flamengo deu uma melhorada, o suficiente para não ser rebaixado, e ficou em sétimo no seu grupo. Na classificação geral, a 21ª posição. A lenda do rebaixamento do time carioca sugere que a CBF mudou ali a regra no último minuto para beneficiar o time carioca, mas isso não é verdade. Uma das provas é o próprio jornal Folha de São Paulo da época. No dia 18 de julho de 1995, o jornal lançou uma matéria que o título dela era esse: sai a fórmula do Brasileirão de 95. No regulamento, entre muitas regras, uma das regras era essa daí, ó: as duas equipes que somarem menos pontos nos 2 turnos serão rebaixadas. O campeonato tinha 24 times. O Flamengo fez uma campanha terrível e ficou em 21º colocado. Os rebaixados foram União São João e o Paysandu. Ó, meus amigos, então tá aí, tá? Você mesmo tira as suas conclusões aí. A gente percebe aqui que, né, o Flamengo naquele ano tinha o time dos sonhos. Eles falavam que eles iam ganhar tudo e que o Flamengo tinha que jogar na Europa, igual a gente tem nos dias de hoje, tá? Quem viveu em 1995 sabe exatamente como é que foi. Então você aí que começou a torcer em 2019, tire suas próprias conclusões, faça suas próprias conclusões aí, tá? Porque eles perceberam que o Flamengo não ia para lugar nenhum, já estava no meio do ano e o time não engrenava, e não jogava e não fazia. Aí o que que eles fizeram? Ah, vamos colocar ali para rebaixar só 2 esse ano, mas eram 4. Vamos colocar só 2 esse ano aí, rebaixou 2. No outro ano,
voltou para 4 times. Agora estão querendo voltar para 2 times de novo. Por quê? Porque São Paulo, Santos e Corinthians ficam sempre ali brigando todo ano para, né, para cair, para não cair, para cair, para não cair, não brigam por títulos do Brasileiro. Então o que que eles vão fazer? Abaixar para 2 times, para esses times grandes aí não serem rebaixados, né? Porque tem que ser muito ruim para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro hoje em dia, certo? E a gente tem aí, então, com você tirar suas conclusões, se o Flamengo se teve ou não, né, o beneficiamento da CBF em relação ao Flamengo. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque aqui a gente deixa você tirar as suas próprias conclusões. E até a próxima!